Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. Nós é que ainda temos dificuldade em discerni-las no nosso dia a dia. Na noite de hoje nós temos a grata satisfação de conversar sobre essa doutrina maravilhosa que faz toda a diferença em nossas vidas. Eu volto e meia falo isso nas palestras, que eu não sei o que seria de mim se eu não fosse espírita. Confesso que é para mim um referencial, é um norte, e agradeço muito em poder conversar sobre esse tipo de tema. E em especial um tema que toca a vida de todos aqui, que são os vícios e as paixões. Para que lidar? Quando a gente fala na palavra vício, Danilo, que adora a etimologia, ou seja, o estudo da origem das palavras, vai lá procurar de onde é que vem, e vem do latim, vitium. Na verdade escreve vitium, que significa falha, erro. Imagine um dado viciado. Você joga, ele cai com a face específica voltada para o chão. E aí você joga de novo, ele repete, ele fica repetindo aquilo como um padrão repetitivo. Uma falha que persiste. Então, vício tem essa conotação. Mas quando falamos em vício, geralmente a gente se debruça sobre o assunto pensando em hábitos malsãos. Os maus hábitos. A gente percebe na literatura mediúnica, em especial na literatura psicografada por Chico Xavier, diversos momentos em que o assunto hábito é aventado. E um deles me chama bastante atenção, que é no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Para a gente ter uma ideia de como é importante essa obra, Emmanuel, na introdução, explica que aquele livro é um livro que é lido por quem está se preparando para reencarnar. Só isso aí já é interessante para a gente perguntar: poxa, eu preciso ler, eu preciso ver o que eu provavelmente estudei antes de vir para cá. Então é interessante, vale muito a pena. E lá adiante, já perto do fim do livro, tem um capítulo chamado Hábito. E naquele capítulo a gente vai perceber como os nossos comportamentos repetidos formam o nosso caráter. Como nós vamos alimentando a nossa vida e a nossa mente a partir de padrões, repetições. Aí a gente começa a se questionar por que algumas pessoas se metem a viver padrões e não fazem bem. Por exemplo, algumas pessoas se viciam em substâncias psicoativas. Atendo muitos casos assim no consultório. Pessoas que têm dificuldade com o álcool, com o fumo, com as drogas, lícitas ou ilícitas. Porque às vezes quando a gente pensa em droga, a gente pensa só nas ilícitas. Mas muita gente tem problema com, por exemplo, os benzodiazepínicos. Vivemos num país onde há uma hiperprescrição de benzodiazepínicos, incluídos aí o Rivotril, que é o clonazepam, o bromazepam, o diazepam, o lorazepam e também o alprazolam, outras tantas drogas psicoativas que induzem ao sono ou que servem como ansiolíticos, ou seja, diminuem a ansiedade. No Brasil, a gente tem um problema grave de saúde pública com relação a isso, porque é um dos países onde mais se prescreve esse tipo de medicação.
E o curioso é que os estudos a esse respeito chegam a afirmar que os médicos que mais prescrevem essa medicação não são os psiquiatras, como seria de se esperar. Não, são os ginecologistas. Em segundo lugar, não são os psiquiatras, são os médicos clínicos gerais. Em terceiro lugar, não são os psiquiatras, são os cardiologistas. Somente em quarto lugar, os psiquiatras. É algo assustador. Realmente estamos diante de uma pandemia de abuso de benzodiazepínicos. São drogas também. Em alguns casos, óbvio que isso são ferramentas necessárias. Nós sabemos que são medicações que fazem uma diferença imensa. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o ideal é que esse tipo de medicação seja prescrita para que o paciente tome por até 3 meses. Eu atendo gente que já toma benzodiazepina há mais de 20 anos, não são eles. Então, realmente é algo assustador. Nós precisamos repensar esses padrões, porque afinal de contas, esse tipo de medicação não debela a causa, ela ataca apenas o efeito. É preciso que a gente se aprofunde para entender o que leva as pessoas a ficarem tão ansiosas. Vivemos no país mais ansioso do mundo, em que cerca de 1 a cada 3 pessoas sofrem com ansiedade. É muita gente. É muita gente. Então, com isso, a gente percebe que temos um baita problema e as pessoas estão mirando para o lado errado. Isso acontece também com as drogas, com as substâncias psicoativas ilícitas, ou com as lícitas que são vendidas, às vezes até a preços módicos, como o álcool, como o cigarro. A gente sabe que isso também é usado. Eu me lembro bem quando li, há muito tempo, e reli recentemente, porque fui convidado a falar sobre o tema, um livro de Mark Weber, chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E nesse livro, lá no final, tem um capítulo dedicado aos vícios. E é curioso perceber que esse psicólogo, Mark Weber, que descreve Jesus como psicólogo, vai colocar o vício como sendo uma representação simbólica de uma espécie de idolatria. É como se nós colocássemos uma substância ou um comportamento, que a gente às vezes se inicia em comportamentos, né? Por exemplo, o jogo. Aliás, hoje no Brasil temos uma situação periclitante. As pessoas estão encalacradas em dívidas decorrentes de abuso com jogos. Infelizmente. A gente também tem comportamentos que viciam, como, por exemplo, o sexo. E também é bom que se diga compras. Sim, o consumismo, tal consumismo. Mark Weber, na sua obra já citada, vai trazer que o vício entra aí no lugar de algo superior que daria um significado existencial. Então, para não olhar para esse algo que nos chama, nós olhamos para um determinado padrão comportamental numa espécie de fuga, não exatamente inconsciente. Diria ele que é algo do nível do pré-consciente. É possível de tornar consciente esse padrão. É possível, inclusive, de tornar consciente os porquês disso. Então não é exatamente inconsciente. Algumas pessoas, por falta de atenção e de olhar detido a respeito dos temas que as levam a esse padrão comportamental, acabam fazendo sem perceber. Mas é possível que a gente olhe e compreenda o que aquilo ali está preenchendo em termos de vazio existencial, em termos de atenuador de dores e angústias. Pois bem, vivemos num mundo em que estamos completamente imersos em uma cultura profundamente materialista. Não é à toa que lá na resposta da questão 799 de O Livro dos Espíritos,
os espíritos falam a Kardec que um dos principais objetivos da doutrina espírita é vencer o materialismo. Olha que interessante. Vencer o materialismo, que é a base dos nossos sofrimentos sociais. Vivemos numa cultura profundamente egoística, materialista e imediatista. Queremos para já, agora. Perdemos gradativamente a capacidade de postergar gratificação. Queremos gratificações imediatas, nesse exato momento. Eu não quero ter que maturar, eu não quero ter que amadurecer, eu não quero ter que refletir, eu quero para já, tem que ser agora. E aí com isso eu me vejo preso a um padrão que eu entro sem refletir, que aquilo ali não me leva a nada, eu fico circulando, andando em círculos, porque eu quero gratificações imediatas que não me fazem buscar, por exemplo, mérito, não me fazem, por exemplo, aceitar que se eu preciso subir, eu vou ter que suar, como diz a música. Se eu quiser ir mais alto, eu vou ter que suar. Então eu preciso tomar essa consciência para tentar me esforçar e dar o meu melhor. Mas não, a gente vive num mundo profundamente focado em coisas imediatas. Vivemos num mundo consumista, em que a gente acredita que certos comportamentos de consumo vão logo completar os nossos vazios existenciais. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Jean-Yves Leloup, sou inclusive fã de carteirinha, e toda vez que ele vem a Salvador, lá estou eu com ele, assistindo as palestras dele, acompanhando o trabalho dele, com uma espécie de papagaio de pirata, tirando foto para postar em rede social, porque sou fãzão dele mesmo. Ele é um grande ícone da psicologia transpessoal mundial, um dos poucos que ainda está vivo, produzindo. E ele, numa determinada feita, vindo a Salvador, tive a oportunidade de vê-lo na reitoria da UFPA, quando estava ele trazendo ali a sua contribuição na homenagem a Pierre Weil, à época, recém-desencarnado. E naquele dia eu me lembro de uma frase dele que me tocou. Ele disse que nós, infelizmente, vivemos pedindo ao infinito que nos dê o finito, que jamais preencherá o nosso vazio, que é infinito. E vivemos pedindo ao finito que nos dê o infinito que ele não tem para dar. Olha que interessante essa reflexão, esse trocadilho que ele traz. A gente, no fundo, quando se vicia em alguma coisa, já dizia Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, a quem Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, chama de escafandrista da alma humana. Jung dizia que para você vencer um vício, você precisa achar algo que seja tão ou mais significativo em termos de sensações e de sentimentos, em termos de gratificação, do que aquilo no qual você está viciado. E Freud, que foi inclusive professor de Jung, dizia que para vencermos um vício, ou seja, para alterarmos os padrões prejudiciais aos quais nós nos entregamos, precisamos ter uma motivação para a mudança. E essa motivação só se dá a partir de uma busca por um prazer mais significativo. Olha, não é a mesma coisa que ele me falava? Exatamente a mesma coisa com outras palavras. É preciso que a gente busque algo mais. E aí uma carta que Jung escreve para Bill, o criador dos Alcoólicos Anônimos. Eles se corresponderam por carta. E Jung explicou para Bill que realmente, quando nós nos viciamos em álcool, porque a carta falava sobre o álcool, a palavra álcool
em latim é spiritus. Olha que interessante, olha que metáfora curiosa. Nós estamos sedentos pelo Espírito, estamos sedentos do espiritual, sedentos do profundo, e buscamos um substituto para esse espiritual, que é o Spiritus em latim, de onde vem a palavra espirituoso. Fulano é espirituoso, ou seja, fulano se comporta como se fosse alguém que bebeu. Exatamente, engraçado, né? Tem tiradas interessantes, inteligentes, porque é espirituoso. Então, nesse sentido, a gente percebe que o vício entra no lugar de algo maior. Daí, Mark Weber dizer que nós vivemos um momento de profunda idolatria. Sem enxergar, a gente idolatra. Como, por exemplo, a gente tem um grande ícone que nos inspira. Alguém que foi lá e deu exemplo de como fazer. Uma pessoa que aponta o caminho: olha, vá por aqui, porque aqui é um caminho bom. Eu fui por lá e vi como esse caminho foi importante. A gente vem de seguir o caminho, a gente idolatra a pessoa, a gente fica olhando para o dedo e dizendo: que dedo lindo, que maravilha, que dedo maravilhoso, em vez de seguir o caminho. Hoje, por exemplo, é o dia de Irmã Dulce, o dia da Santa Dulce dos pobres. E as pessoas entram numa de idolatrá-la em vez de seguir o que ela fez, em vez de fazer aquilo que ela tanto recomendou, que é uma vida de profunda caridade, como ela dizia. Então, olha como é interessante que a gente pare de idolatrar para passar a viver, para não ter que vivenciar a espiritualidade pelas falas dos outros. Não é para seguir Danilo, é para fazer conforme a sua experiência, para que você vivencie isso, não uma religião, mas uma religiosidade, uma espiritualidade significativa e profunda. E aí, com isso, você sai das coisas que atrapalham o seu caminho e ficam fazendo você andar em círculo. Olha que interessante, olha como é libertador pensar dessa forma a vivência da espiritualidade, a vivência da religiosidade. É um caminho nosso, e só nosso, pessoal e intransferível. É uma jornada que nós precisamos vivenciar. E as tais das paixões, como é que a gente lida com elas? Aí Danilo vai lá também no dicionário epistemológico, no dicionário etimológico, melhor dizendo, e vai ver que paixão vem do grego pathos, que por sua vez significa sofrimento. Paixão é sofrimento, na origem da palavra, na origem, claro. Mas a gente se pergunta, né? Mas paixão é uma coisa negativa? Não tem coisa boa também sentir uma paixãozinha, uma coisa assim? Não é bom também? Curioso, porque a equipe de Kardec teve uma dúvida parecida com essa. E aqui eu trago essa dúvida, da questão de número 907 de O Livro dos Espíritos. É perguntado pela equipe de Kardec. Não é Kardec que faz essas perguntas, tá? A grande parte delas não foi Kardec. As pessoas acham que foi Kardec, mas Kardec, quando se torna espírita, o movimento espírita já estava bem robusto e ele recebe 50 calhamaços de perguntas e respostas, de entrevistas que eram feitas aos espíritos, e cabe a ele o papel de organizar isso, comentar e publicar. Daí o título de codificador. E aí Kardec, então, codificando isso, ele traz as perguntas que foram feitas por sua equipe e ele comenta isso. Aí ele diz assim: a pergunta é a seguinte: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Os espíritos são categóricos: não é originariamente mal. Olha lá, substancialmente mal. Não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz
é que causa o mal. O problema é que a gente abusa, a gente usa mal, a gente distorce, a gente tem problema por conta disso. E aí, na questão seguinte, é perguntado assim, a questão 908 do Livro dos Espíritos: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Aí eu trago a resposta dos Espíritos e apenas um pequeno pedaço do que Kardec comenta a esse respeito. Ele diz assim, a resposta dos Espíritos é a seguinte: as paixões são como um corcel. Olha aí que interessante, hein? As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Opa, quem manda em quem? Infelizmente nós é que nos deixamos arrastar pelas paixões. Isso é problemático. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outra. O problema está aí. Quando você usa a paixão, ótimo. Quando a paixão usa você, temos um baita problema. Aí Kardec comenta, ele diz assim: as paixões são alavancas. Eu gosto dessa expressão, dessa comparação, que decuplicam as forças do homem, ou seja, elas multiplicam por 10 as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos e a própria força que, manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Aí eu pulo um pedaço e trago a conclusão de Kardec, quando ele diz assim: toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Ou seja, as paixões e os vícios, a gente precisa olhar para elas e perceber qual é a razão delas, o que está ali. Por exemplo, raiva. Sentir raiva é errado? Não sei de onde a gente tirou essa ideia equivocada. Raiva é um sentimento instintivo de justiça. Não se sente raiva quando não há injustiça. Ou ocorreu uma injustiça para você, ou para alguém da sua convivência, ou para alguém, ou que está um animal, ou que está uma parte do planeta Terra, e você ficou com raiva porque você tem um mínimo de identificação com aquilo ali, com aquele ente. E aí você sente raiva como um sentimento de justiça. O problema é se você fica alimentando essa raiva, se você transforma essa raiva em um rancor. E como dizia William Shakespeare, o rancor é o ácido que corrói o recipiente que o contém. Aí a gente tem um problema. Ficar guardando o rancor é a mesma coisa que tomar veneno e torcer para o outro morrer. Aí é um problema. A gente precisa aprender a entender qual foi a circunstância de injustiça suposta, porque às vezes não há injustiça, a gente é que ainda tem um olhar limitado do que é justiça e distorcemos essa percepção. E muitas vezes nós não abraçamos a tarefa de reparação frente àquela injustiça. Isso também é importante, porque por vezes a raiva nos põe para caminhar. A vaidade, outra coisa que a gente percebe, uma paixão que pode ser terrível, né? A vaidade. Pois bem, se a pessoa tem uma certa vaidade intelectual e se sente impelida a estudar para não ficar por baixo, em algum momento aquele estudo vai mobilizar nela uma transformação. Isso está lá na questão número 780 de O Livro dos Espíritos. Os Espíritos falam claramente: a evolução moral decorre da evolução
intelectual. Nós precisamos das duas. E eles dizem claramente que a evolução moral decorre da evolução intelectual, ou seja, estudo. É por isso que a gente vê tão firmemente nos centros espíritas, nas palestras espíritas, esse lema que a doutrina traz, que é o amai-vos e instruí-vos. Isso está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso que a gente se instrua, porque a instrução nos leva a essa evolução moral, que nos aguarda mais adiante. Então, com certeza, o estudo é algo que nos traz uma necessidade de crescimento. E aí é importante a gente perceber que muito do que a gente faz será problemático à medida em que a gente tem um problema com o nosso egocentrismo, com o nosso egoísmo. Eu vou lá na questão número 895, voltei um pouquinho. Na 895, os Espíritos deixam muito claro que o indicativo principal de imperfeição é o interesse pessoal e o apego à matéria. Ou seja, diante da situação que você está vivendo, você está ali inquieto. Poxa, estou vivendo uma situação. Será que é uma paixão? Será que é uma coisa, uma emoção descabida aqui nessa circunstância que eu estou vivendo? Aí o Espírito, com essa fala, faz assim: olhe para o interesse pessoal. Você está fazendo isso movido apenas por interesse pessoal e por um apego à matéria? Se sim, é um problema. Sim, porque é um indício de imperfeição moral. É um indicativo aí que há uma imperfeição. Então é preciso olhar para si, olhar o que aquilo traz. Isso é o autoconhecimento tão preconizado na doutrina espírita e que muita gente, inclusive, não percebe que Jesus preconizava isso o tempo todo, porque ele dizia, por exemplo: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Em uma outra passagem ele diz: o reino dos céus está dentro de vós. Se é para buscar o reino dos céus e ele está dentro de vós, nós estamos sendo convidados aí ao autoconhecimento, a olhar para dentro e mais além, a desentranhar, porque no Pai Nosso ele fala assim: venha a nós o vosso reino. A gente reza errado, a gente reza ao vosso reino, não é ao vosso reino. O texto bíblico é claro: venha a nós o vosso reino. Ou seja, se o reino está dentro e a gente deve buscá-lo em primeiro lugar, venha a nós quer dizer desentranhe esse reino que está dentro de você, para que ele seja a tônica das suas relações, para que você possa viver no reino dos céus, ainda que você esteja na terra. É esse convite justamente que Jesus nos faz. Na questão 909, os Espíritos respondem a seguinte questão. A resposta curta é a minha questão predileta do livro dos Espíritos. Pouca gente lembra de qual é essa, não sei porquê, porque para mim é uma das mais impactantes. A 909 pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta dos Espíritos é quase que um soco no estômago, na boca do estômago. É uma chamada na chincha, como a gente fala aqui na Bahia. É aquela sacudida, encostada no muro, com 2 tapas, chilete, acorda, meu filho. Olha o que os Espíritos respondem: sim, ou seja, nós podemos vencer frequentemente pelos nossos esforços as nossas más inclinações. Aí eles dizem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito significantes, bem pequenos. O que lhes falta é a vontade. Aí eles completam com a seguinte interjeição: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Olha que fala importante aí para a gente. É a vontade que a gente tanto necessita. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do filósofo Leon Denis, contemporâneo de Kardec, um dos maiores filósofos espíritas, se não o maior, vai nos trazer ali no finzinho do livro, já quando ele está analisando
as potências da alma. Ele vai falar da potência da alma chamada vontade. Convido a leitura do capítulo vontade do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis vai trazer ali justamente essa tal dessa vontade como uma alavanca. Olha o que os escritos já tinham falado cá em cima, né? Kardec já tinha comentado. A alavanca, a vontade é uma alavanca que faz toda a diferença no final das contas. A gente precisa aprender a usar isso para o nosso bem. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente vai, com força de vontade, consegue. A gente se impõe um padrão mental para conseguir, inclusive para dizer não. Um dos problemas maiores para a gente aprender a lidar com vícios é aprender a dizer não. Eu lembro de uma frase de Rumi, que é um místico islâmico da corrente do sufismo. Ele vai dizer o seguinte: que se o seu não, se você tem dificuldade em dizer não, o seu sim não tem valor nenhum. Então, às vezes, a gente tem dificuldade em dizer não para a gente. Ah, só mais um pouquinho. Ah, mas está tão gostoso. Ah, deixa como está para ver como é que fica. Deixa eu empurrar com a barriga e vai mantendo as coisas como estão. E não diz não para si. Não precisamos aprender a dizer não. O próprio Jesus fala: o seu proceder seja sim, sim, não, não. E tudo mais procede do inimigo. Olha que fala importante para a gente. A gente vive cheio de talvez. E Jesus é firme, diz: é sim, sim, não, não. A gente precisa aprender a dizer não também para si. Também para as más inclinações. A gente percebe que aquilo ali traz uma consequência ruim. A gente percebe que aquilo ali não é bom. A gente precisa se olhar e se perguntar: poxa, se alguém fizesse isso com a gente, como é que seria? Immanuel Kant, o filósofo alemão, ele ia mais além. Ele dizia assim: ainda assim, a gente pode usar algumas racionalizações. Né? Racionalização é um mecanismo de defesa do ego, descrito por Freud, que é o quê? Você botar nome bonito em coisa feia. É você florear e ornamentar características que não são interessantes. A gente faz isso. A gente é apegado, a gente é mão de vaca, dá tchau assim, ó. Atravessa Salvador Mar Grande com um sorrisal na mão, e do outro lado, eu acho que ele está seco, porque eu nem abro a mão para olhar se está ou não. Está ali a mão fechada. E a gente diz que eu, mão de vaca, eu apegado, não, só vina, não, pão duro, não, eu não, eu sou econômico, eu sou responsável. Bota um nome bonito, facilita para deixar as coisas como estão. Ou o contrário, a pessoa é uma gastona, irresponsável, perdulária. Aí diz assim: não, perdulário eu, irresponsável, não, eu sou desapegado. É muito mais fácil lidar assim, né, com a coisa, e aí deixa as coisas como estão. Pois bem, Kant dizia assim, ó: se você está na dúvida se o que você faz é bom ou ruim, e se você está na dúvida, se você fez a pergunta para você: poxa, se alguém fizesse isso comigo, seria bom ou ruim? Ah, eu relativizaria, teria um porquê. Ou seja, a gente acha mil desculpas para manter as coisas do mesmo jeito. Aí Kant dizia assim: se pergunte com sinceridade, se todos os seres humanos do planeta Terra fizessem exatamente isso que você está prestes a fazer, isso seria bom ou ruim? Aí você para e entende: opa, realmente. Aí dá para entender. Aí eu percebi que não dá para fazer isso, que realmente não é bom. Vai ficar mais fácil a gente compreender. Olha como é importante que a gente alargue horizontes, que a gente amplie o olhar e aprofunde mais. E aí, a gente sabe que muitas das circunstâncias nas quais nós nos debruçamos ao vício, aos equívocos, à manutenção do status quo, a deixar as coisas como estão, é em decorrência de influência espiritual. Sim, nós sabemos disso. Espíritos nos influenciam o tempo todo. Os espíritos respondem a Kardec que frequentemente os espíritos nos influenciam de tal modo que são eles que nos governam.
Então, com essa fala aí, você se diz, poxa, então tem gente me influenciando para manter? Tem, provavelmente tem. Aí vem a equipe de Kardec e pergunta na questão 910: pode um homem achar nos espíritos uma assistência eficaz para triunfar sobre suas paixões? Já que tem gente para trabalhar, já que tem gente influenciando para o mal, será que eu posso ser influenciado positivamente para o bem? Aí os espíritos respondem: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ou seja, seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Ou seja, se a gente pede com sinceridade, a gente tem uma ajuda. Se a gente pede com sinceridade, a gente tem auxílio. E aí na questão seguinte é perguntado: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Aí os espíritos sempre inteligentemente respondem: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. A gente ainda se compraz, a gente ainda se regozija, a gente ainda se alegra, porque infelizmente somos imediatistas e não conseguimos, somos hedonistas. A cultura do hedonismo tem que ser prazer. Semana passada atendi um jovem adulto, recém-saído da adolescência, que me trazia a questão crucial da vida dele. Ele acha que a vida é para ser feliz, só que o ser feliz da vida dele é agir de maneira irresponsável sem pensar nas consequências. Ele não pensa, por exemplo, que ele precisa ser útil também, que ele precisa que pessoas ao redor dele também sejam felizes. Não, ele está completamente dentro de uma bolha, aprisionado numa visão de que ele precisa ser feliz. Quer dizer, ele precisa ficar na frente de um videogame, jogando, usando diversas substâncias psicoativas, ilícitas e ilícitas, ou melhor falando, né? Lícitas e ilícitas, ficou melhor assim. E com isso, ele acha que a vida é isso, sendo sustentado pela família e sem ter qualquer tipo de esforço, mantendo as coisas como estão. E aí o meu trabalho com ele é essa sensibilização para que ele enxergue para além da sua bolha na qual ele está envolvido e preso. Infelizmente, muitos de nós nos encontramos exatamente na mesma circunstância, com outros parâmetros, é claro. E aí os espíritos falam na questão seguinte, uma questão que é interessante, uma questão que ele pergunta bem prático, né? Questão 912 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais eficiente de combater esse predomínio da natureza corpórea? E os espíritos respondem uma resposta curta e objetiva: praticando a abnegação. Olha que interessante. Então quer dizer que você precisa despir-se de si. É como dizia Paulo de Tarso: deixar morrer o homem velho para nascer um novo homem. É você aprender a sair das suas questúnculas pessoais, das suas necessidades, pseudo-necessidades, que às vezes não são nem realmente necessidades, para enxergar a necessidade do outro, estender a mão, buscar o outro, buscar auxiliar o outro. Isso é o modo de vencer o predomínio da natureza corpórea. Aí, já saindo do item sobre paixões, na questão seguinte continua na mesma lógica, mas aqui é interessante para a gente perceber como essa complementa essa que eu acabei de falar. A questão 913, a equipe de Kardec pergunta: dentre os vícios, qual é o mais radical de todos? Qual que a gente pode considerar o mais radical? E aí os espíritos falam que é o egoísmo.
O egoísmo é a raiz de todos os outros males. Olha que fala importante. Como a gente precisa aprender a incluir o outro, aprender a viver a alteridade. Precisamos aprender a crescer observando a vida do outro também. Paulo de Tarso, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19, tem uma frase conhecida. Ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Então, para fechar minha fala, eu trago aqui um exemplo prático para a gente se inspirar. É o exemplo de Benjamin Franklin. Ben Franklin, como ele era carinhosamente chamado, aos 20 anos, lá em 1726, criou um sistema para desenvolver o seu caráter. Em sua autobiografia ele conta isso. E ele diz que ele listou 13 virtudes. Temperança, ele dizia que é coma sem se empanturrar, beba sem se elevar. Silêncio, segunda virtude. Não fale se não beneficiar outros ou a si próprio. Evite conversações superficiais. Terceiro, ordem. Faça suas coisas terem seus lugares. Faça cada parte dos seus afazeres terem seu horário. Quarto, resolução. Decida quais ações irá realizar. Realize sem falhas e que decidir. Quinto, frugalidade. Não crie gastos, exceto para fazer bem a você ou outros. Não desperdice nada. 6. Indústria. Não perca tempo. Esteja sempre empregado com algo útil. Corte todas as ações desnecessárias. 7. Sinceridade. Não engane. Pense inocentemente e de forma justa. E se falar, fale de acordo com isso. 8. Justiça. A ninguém prejudicar, fazendo injustiças ou furtando-se a fazer-lhe o bem que lhe seja devido. 9. Moderação. Evite extremos. Tolere injúrias o quanto puder. 10. Limpeza. Não tolere sujeira do corpo, roupas ou habitação. 11. 11. Tranquilidade. Não se perturbe com trivialidades ou acidentes comuns ou inevitáveis. 12. Castidade. Não use o sexo, exceto para fins de saúde e procriação. Nunca até a languidez, fraqueza ou de modo a atacar a reputação de outro ou a si mesmo. E 13. Humildade. Imite Jesus e Sócrates. Aí o que ele fez? Ele fez um caderninho em que ele conferia dia a dia como se havia comportado em relação a elas. O objetivo era diminuir o número de pontos, indicando uma vida limpa ou livre de vícios. Tem até uma foto aqui de como era o caderninho. E aí ele se preocupou em dar foco em um objetivo a cada semana. Ou seja, 13 virtudes, uma virtude por semana. A cada ano, que tem 52 semanas, ele faria 4 ciclos dessas 13 virtudes. Aí ele iniciava o processo novamente, continuava e fez assim desde os 20 anos até o fim da vida. Mesmo com o passar do tempo, ele viu as marcas diminuindo no cartão. Ele ainda assim nunca chegou a cumprir tudo, né? Ele não chegou à perfeição moral devido às suas próprias falhas morais, que são conhecidas. A gente sabe que ele era mulherengo, ele era beberrão, que é problema aí com relação à castidade, com temperança. Mas ele sentiu que se beneficiou com essa tentativa. Ele diz inclusive na sua autobiografia: nunca cheguei à perfeição que eu tinha sido tão ambicioso em obter, e fiquei muito aquém dela, mas eu era, pelo esforço, um homem melhor e mais feliz do que eu deveria ter sido se não tivesse tentado isso. Eu termino minha fala lembrando a fala dos Espíritos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando Kardec diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más inclinações, em vencer as suas imperfeições. Então é o esforço. Não se reconhece um espírita por já ter alcançado, mas
mas por se manter firme, se esforçando por melhorar a cada dia. Para que a gente se inspire com esse exemplo e busque também viver a nosso turno esse exemplo também. Que assim seja.